Oi pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre a tabela periódica. Eu creio que a maioria de vocês, se não todos, já viram uma na vida, né? Nós temos ela em todos os livros, né, de química. E o que é que ela traz pra gente, né? Ela traz aí consigo todos os elementos químicos que foram descobertos, certo? E o que é que a gente precisa entender dela, né? Ela é dividida em famílias e em períodos. Famílias, nós vamos ter, as famílias, elas estão sempre na vertical e os períodos na horizontal. Períodos, por que períodos? Justamente essa palavrinha aí, ó, tabela periódica. Então, assim, a tabela ela foi, né, sendo montada e ela hoje ela é colocada em ordem crescente, certo? De número atômico. Número atômico a gente já viu o que era, né? Que é a quantidade de prótons que um átomo tem. Então ela está organizada dessa forma e também os elementos eles estão separados por família. Então assim, os elementos que possuem características semelhantes, propriedades semelhantes, eles foram organizados em famílias. O único que está aqui fora de família é o hidrogênio, ele não possui família, tá? Mas o restante, eles têm família. Em família, o que a gente já pode falar aí, né, de família? A gente tem família A e tem família B. Família A são essas duas famílias aqui do início e as 6 do final. Essa partezinha aqui do meio é família B e essas duas aqui, essas duas fileiras também são, elas são encaixe daqui, tá? Família A gente também conhece como elementos representativos. Família B são os elementos de transição. O que é que nós podemos falar aqui também? Eu ia começar a falar, aí nem falei. Estão em períodos, certo? Porque depois de um determinado momento, as propriedades elas voltam a se repetir. Então, continua, por exemplo, o raio atômico, que é uma das propriedades. O raio atômico ele vai diminuindo, chegou no final, ele volta a crescer. Então, ele vai diminuindo e então assim, as propriedades elas vão se renovando a cada período. Então, propriedades periódicas, tabela periódica, e por isso a gente chama, né, essas linhas aqui de períodos. Acabou um período, começa outro período. E assim vai. A gente tem família A, família B, certo? E família A tem muita coisa pra gente discutir. Uma das coisas importantes é saber o nome de cada uma dessa família. Família A tem aqui, ó, família 1A, com exceção do hidrogênio. Família 2A, aí a gente tem aqui, ó, 3A, 4A, 5, 6, 7 e 8. Então, essas 8 famílias, elas têm nomes e a gente precisa saber o nome delas, tá? Uma outra característica importante da família A é que o número da família indica a quantidade de elétrons que ele possui na última camada. Então, se a família 1A, ele possui um elétron na última camada. 2A possui 2 elétrons na segunda camada, na última camada. 3A possui 3 elétrons na última camada. 4, 5, 6... Esse númerozinho da família indica o número de elétrons que ele tem na última camada, certo? Então vejam só, a gente tem aqui ó, essa primeira família que a gente tem. Vou até falar o nome de alguns elementos, até pra gente já ir, né, se familiarizando, conhecendo. Nós temos aqui da família 1A o lítio, o sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então temos esses elementos aqui, todos eles possuem apenas um elétron na última camada. E o nome dessa família aqui é metais, são os metais alcalinos. Família 2 aqui, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, fazem parte da família 2A. Todos possuem 2 elétrons na camada de valência, na última camada eletrônica. Então, metais alcalinos terrosos. Então, já tenta aí fixando esses nomes. Família 3 é a família do boro. Metais alcalinos terrosos. Aí aqui, essas 3 próximas famílias, a gente vai dar um nome de acordo com o primeiro elemento químico. Então aqui, ó, boro. Então, família do boro. Essa daqui é a 4, família do carbono. A 5, família do nitrogênio. Então, a gente tem metais alcalinos terrosos. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Aí a gente vai para 6, que agora a gente volta a dar outros nomes, que são os calcogênios, e a família 7, os halogênios, ok? E por último aqui a família 8A, nós temos os gases nobres. Então a gente tem
os elementos de transição, os elementos representativos, e o que é importante agora para esse primeiro momento é a gente saber o nome dessas famílias, no caso família A, certo? Eu preciso saber o nome delas e também saber se ele faz parte da família 4, possui 4 elétrons, se ele faz parte da família dos calcogênios, ou seja, 6A ele possui 6 elétrons. Ah, ele é um gás nobre. Por quê? Porque esse assunto aqui vai levar a gente a estudar ligações químicas. A gente vai entender o porquê de ser interessante a gente saber a quantidade de elétrons que cada elemento tem, tá certo?